Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre variáveis agudas que importam para a prescrição do seu treinamento. Já parou para pensar como é que o seu treinamento de força, treinamento como um todo, é construído? Quais são os fundamentos principais para que esse treino seja realmente efetivo e garanta os resultados que você realmente tem como objetivo? Pois é, fica aqui comigo que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Agradeço demais a sua participação, já de você estar aqui conosco, e vamos em frente. Então, pessoal, quando a gente fala sobre variáveis do treinamento, nós temos que, obviamente, verificar quais são as evidências científicas disponíveis. E lá no ano de 2005, nós tivemos uma revisão que apresentou pelo menos 6 variáveis que são necessárias de serem acompanhadas pelo profissional de educação física, e você precisa também conhecer um pouco mais sobre elas. Hoje nós vamos citar, por exemplo, 2 delas, que são tipo de ação muscular e velocidade de execução. O tipo de ação muscular normalmente fala sobre como que o comprimento muscular ele vai se comportar em relação ao ângulo de movimento que você vai executar. É uma forma didática que eu tenho para explicar para você, pois tudo eu vou aplicar na prática, tudo bem? Então nós temos basicamente 3 tipos de ação muscular. O tipo de ação muscular concêntrica, excêntrica e isométrica. Essas são as 3 principais. E cabe, obviamente, uma investigação maior para ver como que elas podem se relacionar. Quando a gente fala do tipo de ação muscular concêntrica, nesse exercício, por exemplo, da rosca bíceps, feito na polia, é quando eu estou nessa fase de subida, em que as fibras musculares, principalmente do músculo-alvo, elas estão se aproximando, justamente para que essa contração muscular consiga executar a maior tensão possível, o maior esforço possível para superar a resistência. Nesse caso, a resistência que esse exercício de polia está me proporcionando. A ação excêntrica é exatamente o contrário. Essa ação excêntrica ocorre no alongamento das fibras musculares, elas estão se afastando e normalmente a gente consegue suportar mais peso, mais carga. Nós conseguimos levantar uma quantidade maior de quilagem a partir dessa ação muscular excêntrica. A ação muscular isométrica é quando essas forças se igualam e normalmente você fica, entre aspas, parado na posição, e esse é um tipo de ação muscular que normalmente também é muito importante para a construção do seu treinamento. E quando a gente fala sobre a velocidade de execução, já que nós já sabemos o que é o tipo de ação muscular, a velocidade de execução é exatamente a velocidade que você executa aquele determinado exercício em relação à amplitude de movimento a ser executada, que pode ser em uma velocidade um pouco mais acelerada, mais rápida, ou pode ser uma velocidade um pouco mais lenta. E aí a gente vai pensar se a gente vai fazer isso na fase concêntrica desse exercício, por exemplo, de remada curvada unilateral na polia. Essa seria a concêntrica e essa seria a excêntrica. O que importa para o exercício é que se eu tenho um treinamento programado para desenvolver, por exemplo, a força máxima, eu preciso saber que normalmente eu não vou ter condições de executar na maior velocidade possível o exercício de força máxima, porque normalmente você vai ter que levantar muito mais peso, muito mais carga que o normal. Já quando você vai para o exercício de resistência muscular localizada, normalmente ele te permite levantar mais peso. E aí a gente fala sobre a relação de interdependência de volume e intensidade, que o professor de educação física tem que ter controle sobre isso. Aplicando de modo prático do que nós falamos, aqui eu tenho uma ação concêntrica e excêntrica sendo realizada, e ao final do movimento eu vou realizar uma ação isométrica, para que você compreenda melhor. Vou realizar uma série de 12 repetições, na melhor velocidade que eu puder na fase concêntrica e com o controle da fase excêntrica, tudo bem? Vamos lá então? Então, galera, esse exercício, por exemplo, ele é muitíssimo importante a partir de uma avaliação da dinamometria isométrica, pois eu posso verificar se o meu corpo ele possui assimetrias e se no braço direito ou esquerdo tiver assimetria de força muscular do exercício de remada, eu preciso trabalhar de forma unilateral, exatamente. Mas isso é tema para outro vídeo, tá bom? Bom, a formatação que a gente preparou hoje foi justamente para você compreender os tipos de ação muscular e como que isso tem que ser modulado no treinamento. E de acordo com aquilo que for o seu objetivo daquela sessão, você pode organizar para que esse treinamento exija mais da fase concêntrica, que é o que a gente aprendeu, da fase excêntrica, e por fim vou apresentar para vocês como que a gente pode mostrar a fase isométrica
tá bem? Então, galera, o que seria essa fase isométrica? Imagine que eu estou terminando aqui a minha série, estou na fase final, concêntrica, excêntrica, eu vou realizar a fase isométrica. Isometria seria ficar parado na posição onde não há uma modificação do ângulo desse exercício, da amplitude do movimento. E normalmente ela induz para a gente uma hipóxia tecidual, que normalmente também vai estar conectado a um dos fatores para nos ajudar na hipertrofia muscular pós-exercício. E galera, algo muito interessante para a gente pensar, aplicando a avaliação na prescrição de treinamento. Como que eu posso ter mais segurança na prescrição daquilo que é para o meu aluno, ou você que está agora se desenvolvendo, né? Se eu não sei qual é a carga máxima que esse aluno suporta, e muito menos qual a zona de repetições que ele precisa começar a treinar, de acordo com os objetivos. Se você detecta, por exemplo, de acordo com o resultado da avaliação física, que esse aluno tem um enorme potencial para força máxima, no entanto, ele nunca passou por uma fase básica de programação do treinamento na periodização, que é da resistência muscular localizada, que normalmente você vai de 15 a 20 repetições, de 20 a 25 repetições, e também pode ser, sim, de 12 a 15 repetições. Depende de como é que é o estímulo e a adaptação a esse estímulo. Você precisa realmente ter um controle a partir da avaliação funcional do movimento, que neste caso se aplicaria a dinamometria isométrica. É um avanço enorme para o campo da avaliação física e o principal, galera, o diferencial que você vai aprender aqui conosco é que a gente precisa se basear em dados fidedignos e válidos da avaliação e aplicar na prescrição. Essa é a sacada, não adianta simplesmente fazer por fazer a avaliação e não aplicar absolutamente nada à realidade do seu aluno. Bom, galera, agora vem um conteúdo bônus para ajudar você que está se preparando de repente para superar o desafio da barra fixa. Sabemos que não é fácil, tem muitos fatores que influenciam, tal como, por exemplo, a sua massa corporal. Se você tem uma composição corporal que você tem um excesso de gordura no corpo, não tenha dúvida que você vai ter mais dificuldade de realizar a barra fixa. Mas aplicando aquilo que você acabou de aprender, quando eu tenho conhecimento da ação muscular concêntrica, excêntrica e isométrica, e essas três, que são ações musculares diferentes, podem te ajudar na construção do treinamento, você pode utilizar isso para a sua sessão de treino. Por exemplo, se você tem uma grande dificuldade, por exemplo, de ainda realizar ação muscular concêntrica, que seria a fase de subida, você pode, junto com o profissional de educação física, organizar para que você possa treinar a fase excêntrica, a fase de descida. Como? A partir da ação isométrica. De que forma? Você vai começar lá em cima, literalmente, sustenta a posição em torno de 2 a 4 segundos e desce devagar. Dessa forma eu vou conseguir também induzir a hipertrofia muscular. Mais uma vez, você começa lá de cima, claro, com devido apoio e suporte. 1, 2, 3, 4, aí você desce. 1, 2, 3, 4. Isso seria uma repetição, tá bom? Então aí fica essa orientação para você, que a concepção sobre variável do treinamento, sim, ajuda diretamente no controle do que importa na elaboração de um programa de treinamento de força. Seja você um indivíduo sedentário que quer começar a treinar, um indivíduo atleta, ou uma pessoa que realmente quer melhorar a sua performance e prevenir lesões. Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Não se esqueça que agora a gente está nesse formato diferenciado, né, do YouTube, do Instagram e do YouTube. Deixa aí o like, comenta, se inscreve no canal e compartilha. Beleza? A cada semana, a cada dia, a gente vai buscar produzir mais conteúdo de valor e agregar conhecimentos diferenciados na área da avaliação física, funcional do movimento e a prescrição de acordo com os dados de avaliação. Beleza? Até mais, pessoal!